Fala rapaziada, seja bem-vindo ao canal. Bora para mais um corte. Pessoal, o Palmeiras atropelou o Curitiba, ganhou de 4-0 aí, jogando muita bola. E nesse momento o Palmeiras tem 99% de chance de ser campeão brasileiro. Teve também a estreia do Endrick aí, que mostrou bastante gingado, bastante postura aí. É um jogador que promete, hein, galera? Então, bora conferir o que a galera da ESPN falou aí sobre a estreia do Endrick, sobre o jogo do Verdão. Mas antes da gente conferir esse vídeo, já peço para vocês, já senta o dedo no like, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Crédito de vídeo da ESPN Brasil, o link vai estar aqui na descrição, então bora conferir esse corte aí que ficou bem interessante. Palmeiras venceu jogando mais ou menos, Palmeiras venceu jogando bem, Palmeiras venceu jogando muito bem. Hoje foi um jogo em que o Palmeiras atropelou o Curitiba. É bem verdade que é preciso destacar quem é o Palmeiras no campeonato, quem é o Curitiba no campeonato. Mas a gente está cansado de ver times lá de cima, o Corinthians, por exemplo, empatou com o Lanterna. A gente já viu outros times tropeçarem contra times lá de baixo, ou não jogarem bem e mesmo assim vencerem. E o Palmeiras hoje teve uma atuação irretocável. O Palmeiras atropelou o Curitiba do minuto 1 ao minuto 90, 4-0, foi pouco talvez, por tudo que o Palmeiras construiu. Então foi uma noite que o palmeirense que foi para ver o time campeão curtiu cada minutinho do jogo no Allianz Parque, porque foi muito legal de acompanhar. A gente já tá vendo aí os melhores momentos dessa partida, os gols também dessa goleada do Palmeiras para cima do Curitiba. O Coxa brigando ali na parte de baixo da tabela, 16º colocado, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento nesse momento. E o Palmeiras se consolidando cada vez mais ali na ponta, já esperando este momento de entrega de faixas, como você dizia, Zupá. Mas destaques desse jogo aí, desta goleada do Palmeiras, esse Palmeiras tão superior e tão imponente dentro da sua casa. Não dá nem para olhar muito para a linha defensiva, porque o Curitiba nem deu tanto trabalho assim, alguns chutes de fora da área no primeiro tempo e tal. Então, os grandes destaques estão de fato na linha ofensiva do Palmeiras. E aí a gente olha para o trabalho do Abel, né? Como além de tudo que o Palmeiras tem de bom, um padrão, organização, a evolução natural, a consistência defensiva nos jogos realmente grandes que a gente já viu de Libertadores e tal. Mas outra marca desse trabalho que me chama a atenção é como ele conseguiu encontrar novas funções para os jogadores, né? Por exemplo, o Rony não era centroavante, virou centroavante. O Scarpa já jogou várias vezes de ala quando preciso, tipo uma final de Libertadores, e deu certo. Tudo isso para chegar onde? Para chegar no Mike, né? Porque desde o jogo contra o Atlético Mineiro, pelos desfalques todos que o Palmeiras vem enfrentando, ele escalou o Mike como um ponta ou um ala pela direita, né? Às vezes um ponta, às vezes um ala, mas numa posição ofensiva, não como um lateral. E o Mike vem muito bem, o Mike foi bem contra o Atlético, o Mike foi bem hoje de novo, né? O Mike vem jogando bem. E hoje eu gostei bastante da atuação dele, não só pelo gol de cabeça que ele fez, mas pelo desenvolvimento. E isso impacta no jogo de vários outros jogadores, impacta no Dudu, que fez um bom jogo, impacta no Scarpa, que fez um ótimo jogo. O Rony fez um golaço, o Marcos Rocha jogou bem também. Então, no geral, foi uma grande atuação do Palmeiras. Os jogadores que eu mais gostei foram Marcos Rocha, Mike e Gustavo Scarpa, o lado direito, e eles conversaram entre si muito, tabelaram muito, dialogaram muito pelo lado direito, e foi por ali que o Palmeiras construiu os seus melhores lances nessa goleada por 4-0. Já a gente vai ter lances também, vamos falar de Endrick, que entrou, né, aquela expectativa enorme de Endrick ver, em né? campo, teve os seus momentos no segundo tempo dessa partida, a gente vai gingado, trazer também moleque, alguns destaques, aí, alguns detalhes do Endrick nesse jogo, mas o Pac, quando a gente fala desse Palmeiras cada vez mais líder e perto desse título, com essa vitória o Palmeiras abre 12 pontos para cima do Inter, que é o segundo colocado. O Palmeiras hoje com 66, o Inter vem na sequência com 54. E para a gente imaginar que esse título escape do Palmeiras, é preciso não só um grande desempenho dos adversários logo na sequência, mas que o Palmeiras apresente algo muito abaixo que não aconteceu durante esse campeonato. O Palmeiras vem mantendo a sua regularidade, né? Então, esperar um tropeço sequencial aí do Palmeiras parece algo que improvável. Não aconteceu em 30 rodadas, é improvável que aconteça em 8. Claro que é possível, mas é improvável. E essa é uma marca, né, desse campeonato, porque os demais times, os times que estão hoje brigando da segunda colocação para baixo, eles são times bons, eles fazem bons jogos, o Inter faz, o Fluminense faz, o Corinthians faz, o Flamengo faz, esses 4 que são do segundo ao quinto colocado. Mas esses times não jogam bem sempre
e eles dependem das boas atuações para vencer os jogos, né? Então, se o Fluminense jogar mal, ele não vai vencer, como não venceu o Atlético Mineiro, como não venceu o Goianiense. Se o Corinthians jogar mal, não vai vencer, como não vence fora de casa há mais de 2 meses, como não venceu o Juventude. E isso vale para o Inter também. Nem falo de ontem, porque ontem o Inter jogou bem dentro do que era o jogo contra o Flamengo. Mas são times que precisam jogar bem para vencer. O Palmeiras não. O Palmeiras, ele tem vencido quando joga muito bem, tipo hoje, tem vencido quando joga legal, tem vencido quando joga mais ou menos. E quando joga mal, ele empata, ele não perde. E aí fica muito difícil mesmo, né? Então, assim, são 24 pontos em disputa, são 8 rodadas a serem jogadas. São 12 pontos de vantagem, é metade. Né? Metade do que tem a percorrer, o Palmeiras já percorreu. Então agora é mesmo escolher a data, começar a fazer conta quando que dá para ser campeão, se vai ser em casa, se vai ser fora, porque isso já está definido e é com muito mérito que o Palmeiras construiu essa vantagem. Vamos dar uma olhadinha aí em possibilidades. De acordo com o site 538, está aí as possibilidades de título, as porcentagens de título para o Palmeiras. Na tela pra gente, a apresentadora vai levantar, gente. 99% ali, ó, em laranja, no cantinho. Você tá vendo que a idade vai batendo, né, Zupa? Eu tive que ir até lá, agora tá bom, tá, gente? Eu já voltei aqui pro meu cantinho, já enxerguei ali. Embora seja uma vantagem larga e ampla, eu não conseguia ver, mas está ali. Segundo o 538, então, o Palmeiras com 99% de chances desse título. E é muito isso que a gente tá falando, né? Desse desempenho, desse... O que a gente sempre fala, né, Zupa, início de Campeonato Brasileiro, ao longo do campeonato, que os pontos corridos exigem essa regularidade, né? E aí é nesse ponto que eu acho que o Palmeiras se apoia na sua campanha. Com certeza. Nessa regularidade. Assim, o pessoal do 538, eles são bem modestos, porque é 100%, não é 99%, é 100%. É 100%. Olha, os outros torcedores vendo isso já... É 100%. Não tire esse 0,1, Zupa. Aquele 1%. Aquele né? 1%. Não, mas é 100% e é isso, né? E o Palmeiras oscilou no campeonato, mas ele oscilou em desempenho. Não oscilou em resultado, né? Porque o Palmeiras começou o campeonato com um desempenho muito forte. Os primeiros meses de Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez jogos interessantíssimos. E aí coincidiu com a fase de grupos da Libertadores e que o Palmeiras priorizou o Brasileirão. Como o Palmeiras teve um grupo acessível na primeira disputa da Libertadores, o Palmeiras botou time reserva nos jogos da competição continental, priorizou o Campeonato Brasileiro, abriu boa vantagem, fez bons jogos. Depois, a hora que afunilou Libertadores e que foi para mata-mata, também de Copa do Brasil, e naquele período em que o Abel falava, olha, não sei como é que vai chegar o time lá para julho, agosto, pela questão física, pela ressaca física do Mundial de janeiro e tal. É verdade, o Palmeiras caiu bastante tecnicamente, o Palmeiras diminuiu muito a sua qualidade de jogo, mas não diminuiu a sua pontuação. E aí agora, na reta final, o Palmeiras volta a crescer. Então, mesmo dentro da sua oscilação no campeonato, o Palmeiras conseguiu entregar o número de pontos ganhos por jogo sempre muito próximo. Por isso que chega nessa condição com uma leveza, né? A vantagem dá uma leveza. O Palmeiras jogou muito leve hoje contra o Curitiba, foi muito natural a construção dos gols. E foi 4, poderia ser 5, porque o Palmeiras criou muitas chances, né? O Breno Lopes, que entrou aí no segundo tempo, a gente vai falar do Endrick, o Breno Lopes também entrou junto com o Endrick não aproveitou a chance que teve, o Breno aproveitou. Então, quem entra, aproveita. Outro jogador, Gláucia, para falar hoje, que é um cara que não fez uma boa temporada, mas hoje fez um bom jogo, que é o Atuesta. O Atuesta é um jogador técnico, e que sentiu muito, na minha visão, a diferença de intensidade do ritmo de jogo do Brasil para os Estados Unidos, né? Jogava na Major League Soccer no Los Angeles FC. E ele não teve uma boa temporada. Mas hoje, no lugar do Zé Rafael, que estava suspenso, ele fez um bom jogo, rodou bem a bola, deu bons passes, fez o time fluir. Então, para esses jogadores também, entrar em campo agora, com a parada já resolvida, é muito interessante, porque dá leveza para todo mundo desenvolver. E esse time do Palmeiras tem essa intensidade que você está falando, né, Zupac? E até enquanto você dizia dessa regularidade, eu me lembro, acho que foi quando o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, que o Abel falou, tem males que vêm para o bem, dizendo que ele poderia trabalhar melhor até o seu elenco,
com um calendário um pouco mais tranquilo. Ele tem um bom elenco, que a gente também costuma dizer aqui nos nossos programas, que já entendeu muito como joga esse time do Abel. Então, embora ele mexa nessa equipe, ele tem sempre um time jogando ali no seu nível, com o que ele pede, enfim. E aí também, conforme foi, cai fora dali, cai fora daqui. Não era óbvio que o time queria, mas aí ele também consegue focar nisso, né? Priorizar esse Campeonato Brasileiro e ter também o que ele tem de melhor à disposição com mais frequência. É claro que se ele pudesse escolher, ele jogaria semana que vem a final da Copa do Brasil e ele estaria pensando em Guayaquil no dia 29 na final da Libertadores. Mas o Palmeiras não foi competente para isso. O Palmeiras perdeu para 2 times que foram melhores do que ele na totalidade do confronto, para o São Paulo na Copa do Brasil, para o Atlético Paranaense na Libertadores. Mas é verdade que isso tudo, toda essa conjuntura de insucessos nas Copas, deu ao Palmeiras a tranquilidade para trabalhar melhor fisicamente até no Campeonato Brasileiro, que, na minha visão, sempre foi o principal objetivo do Palmeiras, né? Claro que todo mundo queria ganhar tudo, mas se tivesse que apostar uma ficha só em um campeonato, por tudo que esse trabalho do Abel já aconteceu, já ganhou Copa do Brasil, já ganhou 2 Libertadores, se tivesse uma fichinha só, essa fichinha seria do Campeonato Brasileiro. E o decorrer da temporada possibilitou ao Palmeiras olhar com mais carinho para essa competição. Então, no começo e no fim do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se dedicou exclusivamente a ele, com a sua principal força. E isso faz diferença, porque é um trabalho muito sólido do Abel, é um time muito consistente e que apresentou a regularidade que o campeonato pediu. Estreou. Hoje foi o dia, aquela manchetadinha de rádio, você que vem de rádio, estreou, Zupac. Daqui a 20 anos, o Hendrick tem 16, né? Daqui a 20, 16. Com 36, imagino que ele vai ser um grande craque do futebol mundial. A gente vai lembrar, quando for fechar aquela matéria especial da estreia. Isso. Hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 6 de outubro. 6 de outubro de 2022, uma quinta-feira à noite, foi o dia que o Hendrick estreou com a camisa 16 do Palmeiras. 16 anos, 16 camisa anos, 16. Hoje é dia 6/10, dá 16 também. Hoje foi o dia dele. Estreou. Não foi no minuto 16 que ele entrou, não foi? Foi no 20. Mas estreou e, Zupac, existiu uma expectativa muito grande, óbvio que por parte do Hendrick isso deveria existir também, né? Aquela coisa de, poxa, quando que eu vou ter ali os meus primeiros minutos, né, como profissional, mas uma expectativa muito grande de torcida, acho que dentro do próprio clube, enfim, todo mundo naquela, né? E como é que também esse menino poderia administrar tudo isso, esse momento, e como seria quando ele entrasse em campo, enfim, com toda esses holofotes para ele. Pronto, estreou o Hendrick, vamos ver como é que faz. E ele até aproveitou ali o seu tempo em campo, criou boas chances, quase fez um belo gol, enfim. Para um início, o Hendrick foi lá e mostrou o Hendrick que a torcida estava esperando. Quebrou esse gelo inicial, porque todo jogo em que ele está no banco gera essa expectativa. Será que vai ser hoje que ele vai entrar? Quando é que ele vai entrar? Quando que o Abel vai colocá-lo? E olha, não foi nem o Abel. Quer dizer, a ordem deve ter sido. Mas quem colocou o Hendrick para jogar não foi o Abel, porque o Abel estava suspenso hoje. Foi o João Martins. Ele é o responsável, ele é oficialmente o responsável pela estreia do Hendrick. Foi muito curioso, estava assistindo, né, a transmissão dos colegas do Premier. A hora que o Hendrick é chamado, é um frisson no estádio, como um dos 4 gols do Palmeiras. Se bobear, o 4º gol do Breno Lopes, que já foi um gol totalmente com o jogo resolvido, teve menos frisson do que a hora que o Hendrick foi chamado. E isso, claro, gera muita expectativa. Assim, Glaucio, ele é um menino, né? Ele é um adolescente de 16 anos de idade. Aqui à distância e nas oportunidades que a gente teve de acompanhar o Hendrick como postura, ele me parece um adolescente muito maduro, né? Mas a gente já viu vários casos no próprio Palmeiras, né? Casos dos jovens que sobem e sobem muito bem e depois de um primeiro momento de sucesso, de consolidação do time de cima, dão uma... O rendimento cai. Cai porque, enfim, não é fácil administrar toda essa turbulência, esse turbilhão de coisas, essa mudança tão drástica na vida. Mas ele me parece um cara diferente não só no talento, porque no talento ele é muito diferente, ele é um fenômeno e todo mundo que trabalha, que vê de perto de longe, admite que ele é um fenômeno. Mas ele me parece um rapaz maduro. E eu achei que ele entrou tranquilo, assim, em relação a isso. Ele sabe o peso que ele carrega, ele tem acompanhado toda essa repercussão e ele entrou muito bem. Recebeu um passe do Tabata num contra-ataque muito bem puxado pelo Palmeiras, cara a cara com o goleiro,
fez o certo, bateu, o Gabriel Vasconcelos, o goleiro do Curitiba, pegou, e depois ele não teve mais nenhuma grande chance. Mas foi importante para quebrar o gelo. Acho que da próxima vez que ele entrar, ele já vai ter mais tranquilidade, talvez até para tentar fazer o gol. E talvez ele pudesse ter entrado em jogos antes, mas é que o Palmeiras ele estava construindo vantagem em alguns jogos, mas sempre tendo um jogador expulso, né? E aí, na hora de você fazer uma alteração, você vai recompor o meio-campo, fechar uma defesa. Então, hoje, foi o cenário perfeito. Contra um adversário que se mostrou frágil, em uma atuação que o Palmeiras sobrou, com o placar já definido, com 11 em campo. Olha que novidade. Palmeiras, essa é a manchete. Palmeiras termina o jogo com 11 em campo. Aí ficou fácil, ficou favorável para o João Martins chamar o Endrick e o palmeirense poder curtir esse moleque pela primeira vez. Então é isso aí, né, rapaziada? Então o Palmeiras conseguiu uma vitória elástica aí pra cima do Curitiba. Praticamente selou o título do Campeonato Brasileiro com 99% de chance. Vai ser muito difícil aí qualquer outro time aí conseguir ameaçar o Verdão com esse título do Brasileirão. E teve o Endrick aí que mostrou bastante personalidade dentro do campo. Esse jogador promete, hein? O Palmeiras tá com ouro na mão, galera. Então vou ficando por aqui. Deixa a opinião de vocês nos comentários. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui.